Sejam bem-vindos ao nosso canal Física na Prática. Eu sou a Sofia. E eu, o Albert. E hoje, no vídeo de hoje, nós trouxemos um aparelho para vocês que ele é novo no mercado, mas já é o preferido dos amantes de smartphones, que é o carregador wireless, ou o carregador sem fio mesmo. Certo. O aparelho é novo, mas a ideia de transmissão de energia sem fio é antiga. Em meados de 1800, Nikola Tesla já tinha suas ideias de transmissão de energia sem fio. Por isso, ele é conhecido como o pai do sem fio até hoje. Fiquem ligados no vídeo que a gente vai falar um pouco mais sobre ele com o decorrer do vídeo. Bem, galera, no final do vídeo passado, nós vimos o Albert puxando rapidamente o plug da tomada, gerando uma faísca. Mas a pergunta é, por que saiu a faísca? Na verdade, o que ocorre é que quando temos uma variação do fluxo magnético, como ocorreu quando eu retirei a tomada, a direção da força eletromotriz induzida é tal que se opõe à variação do fluxo magnético, através do sistema gerando uma força de compensação, tentando assim, manter a tomada no local. Quando se retira a tomada, a corrente vai a zero muito rapidamente. A natureza, no sentido de conter a diminuição abrupta do fluxo magnético, cria uma força eletromotriz induzida, que tentará manter o sistema com a corrente original. Como o circuito está desconectado, não haverá corrente, mas a força induzida criará uma diferença de potencial bastante elevada entre a tomada e o plug, de forma que ocorre a faísca. O que a galera de casa não sabe, na verdade, é que o mesmo princípio que utilizamos para explicar a faísca é utilizado para explicar o nosso carregador sem fio, que aqui a Sofia vai mostrar para vocês melhor agora de perto. Exatamente. Ó, aqui nós temos o nosso carregador, que nós já deixamos desmontado para melhor visualização. Essa aqui, é a nossa espira primária. Por que ela tem esse nome? Ela tem esse nome porque ela fica conectada diretamente à fonte de tensão. A fonte de tensão. Veja. Aqui nós já temos a nossa espira secundária. Essa espira secundária, ela fica conectada ao celular. Esses dois elementos, quando estão juntos, eles fazem com que o carregamento do celular seja efetuado. Pode ver que o LED anuncia que o carregamento foi iniciado. Bem, agora eu vou mostrar para vocês como é esse carregador montado. Nós vamos conectar a fonte de tensão. Aqui eu tenho essa espira secundária, ela é um adaptador. Por quê? Eu não tenho essa espira secundária internamente no meu celular. Então nós encaixamos ela aqui e colocamos sobre o celular. Ele está carregando tranquilamente por indução magnética. Mas antes de falarmos sobre indução magnética, vamos falar um pouco sobre campo magnético. Sofia, como nós conseguimos um campo magnético? Bem, tem duas formas de conseguir um campo magnético. Uma é através do ímã ou através da corrente elétrica. O ímã, a gente já sabe que não é o nosso caso, certo? No nosso caso, nós temos a corrente elétrica, que ela passa por um condutor, formando um campo magnético, que pode ser explicado pelas leis de Ampère ou Biot-Savart. Atualmente conhecemos duas formas para se ter um campo magnético. A primeira é através de ímãs permanentes, sendo que alguns deles são naturais e podem ser encontrados na natureza, como um material chamado magnetita, que é um óxido de ferro. Já outros, como ímãs de geladeira, trata-se de um material chamado ferromagnético e que adquire propriedade magnética permanente ao ser exposto a um campo magnético externo. A segunda forma de obtermos um ímã é através de eletroímãs, onde o campo magnético é gerado através de uma corrente elétrica que percorre esse condutor. Caso, por exemplo, de um solenoide, um dispositivo formado por um fio conduzindo uma corrente elétrica que é enrolado a um núcleo de ferro. Em 1820, um físico chamado Hans Christian Ørsted, que trabalhava no seu laboratório montando circuitos elétricos,
percebeu que a agulha da bússola se moveu sozinha quando o circuito foi ligado. Ørsted concluiu que o campo magnético que fez a agulha da bússola se mexer foi produzido pela corrente elétrica. Após investigações, ele observou que o campo obedecia uma série de regras que ficaram conhecidas como Lei de Ørsted. Mais tarde, os físicos Jean-Baptiste Biot e Félix Savart encontraram uma expressão matemática conhecida como a Lei de Biot-Savart, que fornece o campo magnético gerado por um fio, completando a Lei de Ørsted. Uma relação entre campo magnético e corrente elétrica também foi estabelecida por André-Marie Ampère, no qual ficou conhecida como Lei de Ampère, e é uma das equações fundamentais do eletromagnetismo. Utilizando a Lei de Biot-Savart ou a Lei de Ampère, podemos obter qualitativamente um campo magnético gerado por um fio reto longo produzido por uma corrente elétrica I. Matematicamente, a intensidade do campo magnético a uma distância r do fio é dada por B igual a μ vezes I sobre 2π vezes D, ou R, onde o campo magnético B depende de uma constante de permeabilidade magnética μ, que no vácuo tem o valor de 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. A direção do campo magnético é tangencial a um círculo imaginário de raio R, centrado no fio, e o seu sentido pode ser determinado pela regra da mão direita. A regra da mão direita consiste em apontarmos o polegar da mão direita para o sentido de propagação da corrente e fecharmos a mão em torno do fio, como mostra a figura. Embora tenhamos que utilizar os conhecimentos de mecânica quântica, o campo magnético gerado por um ímã permanente também tem origem na corrente elétrica. No caso, esse campo surge por causa do movimento dos elétrons nos átomos dos materiais. Em particular, a intensidade do campo é mais forte nos materiais ferromagnéticos e podem ser permanentes, mas quando campos magnéticos podem ser produzidos em materiais chamados paramagnéticos ou diamagnéticos, esses campos são temporários. Mas cuidado, a gente precisa de uma corrente alternada para poder conseguir um campo variável, já que a contínua acaba tendo um campo constante. Sim, mas por que não pode ser um campo contínuo? Sofia, você já esqueceu que, de acordo com a lei de indução magnética explicada por Faraday, nós precisamos de uma alteração variável no fluxo magnético para que assim tenhamos uma FEM induzida. É verdade! Vamos ver a seguir. Ørsted, em 1820, observou que a corrente elétrica podia produzir um campo magnético. Logo a seguir, acreditando na simetria da natureza, os físicos se perguntaram: não seria possível o campo magnético produzir uma corrente elétrica? Então, em 1831, Michael Faraday mostrou que isso seria possível. Através de experimentos, ele observou que através da variação do fluxo magnético com o tempo, podíamos induzir uma corrente elétrica. Faraday então enunciou a lei da indução magnética, ou simplesmente lei de Faraday. Segundo ele, se o fluxo do campo magnético através de uma espira sofrer a variação com o tempo, aparecerá uma força eletromotriz induzida, FEM, que será responsável pela geração da corrente elétrica no intuito de se opor à variação do fluxo. É importante ressaltar que essa FEM induzida só existe enquanto houver a variação do fluxo magnético. Se a espira não mudar de tamanho, a variação do fluxo só ocorre se o campo magnético variar com o tempo. Matematicamente, a lei de Faraday pode ser expressa como epsilon igual a menos ΔΦ sobre T, onde a força eletromotriz epsilon é menos a variação do fluxo magnético ΔΦ em relação à variação do tempo. O sinal de negativo da fórmula tem relação com uma consequência da lei de Faraday, que ficou conhecida como lei de Lenz. A força eletromotriz induzida é tal que ela gera uma corrente induzida, que por sua vez gera um campo magnético induzido, que tentará se opor à variação do fluxo. O sinal de negativo leva à polaridade correta da FEM induzida. O interessante é perceber que o campo magnético não depende de um condutor para existir, e já observamos brincando com ímãs que não há necessidade de termos o contato mecânico entre eles para que os campos interajam. O carregador wireless, assim como a maioria dos aparelhos elétricos e eletrônicos que utilizam a energia elétrica da tomada, são alimentados por uma corrente alternada, que por sua vez gera um campo magnético que oscila com a mesma frequência da corrente. Se a espira secundária estiver numa região de alcance desse campo magnético variável com o tempo, surge uma força eletromotriz induzida nessa espira, conforme diz a lei de Faraday.
Como dissemos anteriormente, a força eletromotriz induzida gera uma corrente elétrica induzida, que será a responsável pelo carregamento da bateria do celular. O mesmo princípio de carregamento do celular é utilizado para a geração de energia elétrica que chega em nossas casas. Essa energia é decorrente da força eletromotriz induzida num circuito equivalente ao secundário se compararmos com o carregador wireless. Note que no caso do carregador wireless, a variação do fluxo magnético se deve ao campo variável produzido pela corrente alternada. No caso de uma usina hidrelétrica, o surgimento da variação do fluxo se deve porque os ímãs responsáveis pela geração do campo magnético giram com força devido à queda d'água. Neste caso, a energia mecânica é a responsável pela variação do fluxo magnético da espira secundária. Muito bem, galera. Agora a gente sabe que o princípio do carregamento sem fio, na verdade, é explicado pela indução magnética de Faraday. Mas Sofia, pelos princípios da indução, nós sabemos que o celular vai receber uma corrente alternada, certo? Isso mesmo. Mas para carregarmos a bateria, nós não precisamos de uma corrente contínua? Bem, mas você esqueceu de um detalhe. E qual seria? Aqui, nessa espira secundária, nós não temos somente a espira. Nós temos essa placa eletrônica, que é uma ponte retificadora. Essa ponte, ela transforma a corrente alternada em corrente contínua, permitindo assim a alimentação do celular. Então isso é um transformador, Sofia? Bem, sim. Mas isso é um assunto para o nosso próximo vídeo. Muito obrigada, galera, por nos acompanhar nesse vídeo. A gente espera muito que vocês tenham entendido um pouco sobre o carregamento sem fio. Dúvidas, angústias ou desesperos, pode deixar nos comentários que a gente vai te responder. Não se esquece de se inscrever no canal e de dar seu feedback. Joinha ou não gostei é de grande ajuda. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Vamos lá. Sofia, coisa Oi. engraçada, não é mesmo? A gente consegue transformar a energia de diversas formas. Primeiro, no primeiro vídeo, nós Sim. transformamos energia em calor com o ferro. Neste, nós transformamos a energia em campo magnético e depois transformamos em energia de novo para carregar o celular. Será que tem mais algum modo de a gente utilizar a energia? Sim, tem. Através da energia solar. Mas isso fica para a próxima semana. Muito obrigado, galera.